Olá, boa tarde. Eu sou a Teresa. Aqui atrás tenho os meus sócios João e Diogo. Só uma nota, é muito difícil fotografar-nos. Eu e o João temos uma diferença muito grande de alturas e esta foi uma maneira de tornar possível uma boa foto. Passo a apresentar-nos. Nós primeiro estudamos arquitetura na FAUP, fizemos Erasmus, trabalhamos em importantes ateliês de arquitetura no estrangeiro, depois trabalhamos em ateliês menos importantes em Portugal. No fundo, fizemos aquilo que os nossos colegas arquitetos fizeram e, como todos, esbarramos com a mesma realidade. Uma crise imobiliária que enche o país de prédios devolutos, vazios, estaleiros abandonados, que é o cenário que mostra o quão em crise estão os 20 e muitos mil arquitetos no país. Muitos dos nossos amigos têm emigrado, os ateliês esvaziam-se de pessoas e de projetos, e o fato de haverem 2 ou 3 arquitetos para o mesmo lugar está a desvalorizar cada vez mais o nosso trabalho. Muitos acham que se acabou o romantismo na arquitetura, mas a nossa questão é, então, mas o que é que fazemos? Não foi exatamente na montagem de móveis a que nos dedicamos, mas tem alguma coisa a ver com isso. De facto, ainda durante a faculdade, reparamos que há processos construtivos, simplificações construtivas, que estão muito presentes no nosso cotidiano e que são muito intuitivos para a nossa geração, que simplificam a maneira de construir para qualquer um. Foi a pensar nisso que em 2008 fomos ao IKEA comprar 420 caixas. Pareceu-nos o sítio ideal. As peças são bem desenhadas, são baratas, são muito fáceis de transportar e têm o estoque ao dispor, ainda que com este projeto tenhamos rompido o estoque 3 ou 4 vezes. Com estas peças construímos a nossa primeira obra, um bar na queima das fitas, que mais tarde se tornou um ícone à sua escala. Na verdade, no início não nos parecia estarmos a fazer nada de novo. A nossa inspiração foi um estádio de futebol construído por um grande arquiteto que tinha umas claraboias feitas à medida, uma espécie de claraboias. Mas nós não tínhamos orçamento nem para uma claraboia e pensamos que tínhamos que encontrar uma solução que pudesse ter muito impacto, atraindo muita gente, mas gastando o mesmo que nos anos anteriores. A possibilidade de fazer os nossos desenhos saltar para a realidade, pegando em materiais baratos, em ferramentas básicas e nas nossas mãos, maravilhou-nos. Numa altura em que é tudo imediato, a ideia de esperar anos para que um projeto salte para a obra e que se torne realidade, pareceu-nos insuportável, insustentável. Assim, achamos que com esta ideia de podermos fazer as coisas com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios recursos, criamos uma marca, os Like Architects. Que, já que toda a gente pergunta, eu passo a explicar porque Like Architects. Tem a ver com o facto de a vontade de explorar várias disciplinas, que não só a arquitetura, paralela à arquitetura, que contornam a arquitetura, mas para chegar a qualquer lugar. Também há quem diga que é para apelar ao gosto dos arquitetos. À medida que procurávamos oportunidades para construir mais projetos, fomos apercebendo que as nossas oportunidades tinham 2 aspectos em comum: o temporário e o espaço público. E este é o exemplo de um palco em Lisboa construído para as festas de Santo António, em que utilizamos um sistema que normalmente é utilizado no interior para feiras, e aqui utilizamos para o exterior, e fazendo a pele, não é de um edifício, mas de um contentor de festa. Noutros projetos, nós criamos alguma ambiguidade
na usabilidade, na função dos objetos, deliberadamente. Ou seja, este é um projeto que ficou uma semana na Baixa do Porto e que estava encostado a uma paragem de autocarro, mas que não tinha só a função de criar mais espaços sentados, tinha também a função de fazer pensar o próprio desenho das paragens de autocarro. Tinha a função de criticar e de pôr no espaço público exatamente um desenho e uma crítica ao espaço da cidade. Noutros, servimos-nos do humor e do inesperado para questionar algumas estruturas que toda a gente vê nas cidades. Esta, por exemplo, é uma fonte em Guimarães e, portanto, nós, durante 2 meses, ocupamos algumas fontes em Guimarães, com equipamentos típicos de piscina, e fazendo com que, durante esses 2 meses, as pessoas pudessem pensar em refrescar-se durante o pico de verão. Depois da experiência de construir com caixas, que vimos há pouco com a primeira obra, que é o bar da Queima das Fitas, redobramos a atenção para materiais e objetos que não são habitualmente materiais de construção. E assim fomos apaixonando pela ideia de construir com objetos com uso conhecido, mas pensando no seu potencial estético e estrutural. Ao retirarmos os objetos do seu contexto e função, provocamos objetos, dando-lhes mais possibilidade de existir. Esta peça é uma subversão, toda a gente conhece o cone, sabe que o cone é uma peça que simboliza a interdição da passagem, mas ele aqui é utilizado não só pela sua cor e pela sua potencialidade estética, mas é também utilizado subvertendo. Aqui, esta peça, na cidade de Paredes, tem a função de pórtico, tem a função de uma coisa que quer ser usufruída e não de interdição. Porque há também a questão de nós acharmos que a identificação das pessoas com o objeto que identificam na obra tem um simbolismo e aproxima as pessoas da obra de arte. A repetição exaustiva do objeto leva também a perder a sua identidade como individual e, portanto, começa a fazer sentido num todo. Este é o exemplo de um trabalho que fizemos, em que são 1200 candeeiros, mas que, no fundo, aquilo o que é um campo de luz e, portanto, o candeeiro perde a sua função única. Agora, podias falar um bocadinho como é que nós construímos estas obras? Qual é o processo? O que é que faz estes arquitetos formados na FAUP? Portanto, como é que nós fazemos isto? Qual é o ambiente em que nós fazemos isto? E, portanto, há aqui um lado que nós tiramos da nossa formação da FAUP, que é o estar no ateliê. Não estamos no estirador, mas estamos a trabalhar de volta dos cortes, das plantas, das maquetes, dos modelos tridimensionais, para tirarmos o maior proveito dos nossos trabalhos. Por exemplo, neste caso, uma exposição feita em cartão, montada num dia para um evento de 2 dias, os desenhos são na mesma feitos para controlar e para prever aquilo que vai acontecer nesses 2 dias. Portanto, são feitos cortes, plantas e tudo o que nos ajude a estudar a solução. Então, eu pergunto, o que é que há de diferente no nosso trabalho? E é tudo uma questão de velocidade. Simplificamos ao máximo o processo construtivo e vamos ao encontro das expectativas e prazos dos nossos clientes, que estão sempre apressados. Este exemplo começa por uma peça, o exemplo de um trabalho que aconteceu com uma curtíssima duração de processo. Começa com esta peça que é o modelo, a personagem principal do nosso trabalho, que é um banal dispensador de sacos de plástico, que foi o mote para fazermos a iluminação de Natal 2011 em Lisboa. Nós tivemos 1 mês para fazer todo o processo. 1 mês antes,
pediram-nos o concurso, 1 semana para entregar, 3 dias para dizer quem é que tinha ganho e depois pouco mais de 2 semanas nisto tudo para implementar o projeto. Mas, no dia certo, no dia em que o cliente precisava de inaugurar a iluminação de Natal, ali estavam as 30 colunas, 30 colunas ou 30 árvores congeladas, já que o projeto se chama Frozen Trees, para iluminar de uma maneira diferente o Rossio. Noutros casos, temos também mais tempo, mas também outros desafios, o cliente quer mais coisas. Neste caso, esta é a nossa primeira obra que está fechada, embora com um teto transparente, mas que está climatizada climatizada e tem que ter a segurança porque as obras do Andy Warhol, para quem que era o moto deste contentor, portanto tinha obras originais. Também, em termos de desafio, se calhar mais para nós arquitetos, é que este trabalho foi o único que nós fizemos até agora em que o elemento construtivo é também o único elemento estrutural do projeto, não existe mais nenhuma estrutura, portanto a lata é o único elemento que segura todo o edifício. Mas, o que é que nós fazemos, afinal? Qual é o nosso intuito? E aqui o que nós vamos é continuar a contribuir para explorar novos caminhos, novas possibilidades de gozo na cidade, alargando a gama de materiais e de objetos disponíveis para que todos possamos transformar um pouco o espaço. Esta é atualmente a equipa dos LAC Architects, atualmente somos 6 e é tudo. Obrigada.